O número de prisões por falta de pagamento de pensão alimentícia registrou crescimento de quase 7% no ano passado no estado do Rio. Passou de 5.852 em 2016 para 6.255 em 2017. Os dados são do Tribunal de Justiça do Rio. Assunto da nossa conversa com a desembargadora Maria Aglaé Tedesco Vilargo. Boa tarde, magistrada. O levantamento procurou saber os motivos desse aumento? Boa tarde, Davi. Boa tarde. Nós temos a questão da crise mesmo e da dificuldade que muitas mães estão tendo de sustentar os seus filhos sem a ajuda dos pais dessas crianças, né? A maior parte das ações, 99% das ações, são propostas contra o pai. Sim. No caso das mulheres, pouco acontece, né? De cobrar. Raramente, ou porque a maior parte dos pais entendem que se estão cuidando dos filhos e tivessem que cobrar a pensão da mãe, estariam agindo de uma forma não aceita culturalmente, né? É uma questão cultural mesmo, né? Tem muito a ver com isso, porque nós temos um volume grande de ações com pedido de alimentos. Normalmente, representando a criança está a mãe e, em seguida, ações de execução cobrando esses alimentos contra os pais. Verdade. A senhora acredita que o número de quem não paga ainda pode ser maior? Ou seja, uma subnotificação de pessoas que têm esse tipo de questão? Sem dúvida. Há crianças, filhos que sequer requerem os alimentos em juízo, né? Muitas mães sustentam seus filhos sozinhos. É mais comum a gente ver a não participação do pai dentro do Poder Judiciário, né? Mas tem muitos processos que não chegam ao nosso conhecimento. E tem muitas mães que acham que tem pena do companheiro, ou de certa forma tem alguma questão até de medo, né? Por vezes em casos de prisão, em que o processo demorou muito tempo até que a prisão fosse decretada, e isso é comum acontecer, porque o juiz costuma esperar outra forma de solução do litígio, ou através de uma composição, de uma mediação, de uma conciliação, ou fazer o que a lei determina, que é cobrar pela forma menos gravosa. Se tem um contra-cheque, a gente manda descontar em folha. Só em último caso mesmo. Último caso é que é a prisão para tentar uma coerção, uma forma de coerção. Pensando nisso, qual o tempo que caracteriza o atraso no pagamento que pode levar à prisão? Na verdade, deixou de pagar, no dia seguinte isso pode ser cobrado e pode ter como consequência a prisão. Mas existe uma cautela, porque a prisão não é o objetivo. Nós não estamos falando de um bandido ou de um problema dessa ordem, mas é uma forma de coerção. É o único tipo de prisão civil que nós temos, é a prisão por alimentos. Mas nós queremos obrigar o pai a se responsabilizar. Isso é tão cultural, Davi, que, na verdade, alguns pais até chegam a essa situação gravosa e não pagam, mesmo cumprindo os 30 dias. Isso que eu ia lhe perguntar. A Justiça procura saber a situação financeira desse pai que não está pagando para determinar a prisão? Antes de determinar a prisão? Nós investigamos, isso leva algum tempo. A prisão, como eu falei, é uma medida última para se decretar, né? E nós investigamos a vida daquela pessoa através da mãe, da criança, comunicando se ela tem algum tipo de trabalho. Mas muitas vezes a pessoa não tem carteira assinada, não tem contra-cheque. Essa é outra questão importante, né? Porque aí a pessoa não chega para dizer ao juiz o quanto realmente ganha. Isso sempre fica camuflado. Então, normalmente as pensões não são fixadas num valor real. Né? E a prisão, tem pais que não pagam mesmo depois de preso, não é isso? Tem pais que cumprem os 30 dias e não pagam. É o tempo mínimo de prisão? 30 dias? Normalmente o juiz fixa de 30, mas pode fixar 60, 90 dias. E uma vez cumprido esse tempo, ele está livre e não na verdade, os 30 dias são fixados para tentar com que ele pague o mais rápido possível. O que acontece normalmente é um acordo em que o pai paga um valor, se uma pensão devida é de 15 mil reais, ele paga 1.000, 2.000 reais e parcela em infinitas parcelas o restante. Doutora Maria Aglaé Tedesco, muito obrigado pelas informações. Obrigada, aqui no Repórter Rio. Muito obrigado.